Dando continuidade às nossas discussões sobre física térmica, hoje trouxemos um bloquinho muito importante sobre dilatação térmica dos sólidos. A parte relacionada aos líquidos, nós teremos uma outra aula para essas discussões. Mas em relação aos sólidos, é muito curiosa a ideia de que, quando você aquece um determinado objeto, lembram-se que ao fornecer calor para um corpo, é possível que a sua temperatura, sim, venha a aumentar. O nível de agitação térmica das moléculas começa realmente a se intensificar. E aí as moléculas começam, de certa forma, a se deslocar e a se afastar mais rapidamente umas das outras. Isso pode levar a um aumento nas dimensões desse corpo. Isso é o que nós conhecemos como dilatação térmica. Curiosamente, essa dilatação ela pode ocorrer em 3 dimensões. Primeiro, nós vamos falar apenas nessa discussão inicial, em que essa dilatação ocorra ao longo apenas de uma dimensão. É o que nós chamamos, né, Ivan, do comprimento. Por isso que esta dilatação no primeiro momento, em uma dimensão, é conhecida como dilatação linear. A dilatação linear, então, Ivan disse que é aquela que ocorre ao longo de uma dimensão, onde há mudanças, alterações no comprimento desse corpo. Vamos imaginar então a seguinte discussão, sem aquela história de ficar memorizando fórmula, não é? Não, nem ficar decorando fórmulas, não. Vamos imaginar então a construção dessa discussão, que é totalmente experimental. Vamos imaginar que lá no laboratório os físicos estivessem testando, experimentando, e eles pegassem assim 2 barras de um metal qualquer. De ferro, de alumínio, né? O mesmo metal. Só que uma das barras, comparado à outra, ela tem um comprimento inicial maior que a primeira. Ela é mais comprida, isso, tá? Então nós vamos dizer o seguinte, nós vamos afirmar que a primeira barra, ela tem um comprimento inicial L0, lembrando que esse L0 é o que nós chamamos de comprimento inicial, ok? E aí, a de baixo, ela é mais comprida. E nós vamos afirmar que ela tem um comprimento inicial 2 vezes maior, 2L0. O que vai acontecer? Os físicos, então, vão aquecer as 2 barras e a primeira barra vai sofrer uma alteração de temperatura ΔT exatamente igual à segunda barra. Depois de um certo tempo em que as 2 barras foram aquecidas e, importante, sofreram a mesma variação de temperatura, os físicos mediram e verificaram que a primeira barra sofreu um aumento nas suas dimensões de ΔL. Esse ΔL que aparece ali, não é, Ivan? É o tanto que a barra se expandiu. Ela poderia também ter se comprimido, mas nesse caso estamos trabalhando com essa ideia da expansão. Então é a variação do comprimento. O ΔL, portanto, seria isso daí. Quando eles foram medir a de baixo, qual não foi a surpresa ao verificarem que a variação no comprimento da de baixo foi 2 vezes maior que a de cima. Isso, então, levou os físicos à seguinte conclusão, de que a variação no comprimento seria diretamente proporcional ao comprimento inicial. E aí, obviamente, eles estariam testando, né? Botariam uma barra de comprimento inicial 3L0 e verificaria que o ΔL seria 3 vezes maior, se reafirmando a ideia de que a variação do comprimento ela é proporcional ao comprimento inicial. Beleza? Ok. Essa seria a primeira situação. Bora lá para a segunda. Isso tudo no laboratório, os físicos experimentando. Pois bem, aí na situação agora 2, o que vai acontecer, Ivan? Na situação 2, eles resolveram, então, colocar 2 barras aí de mesmo tamanho. Pronto, o comprimento inicial
das duas barras é o mesmo. Pronto, perfeito. Ó, o comprimento inicial seria o mesmo. Vamos dizer que esse comprimento inicial é L0 de ambas, tá? E aí eles promoveram um aquecimento da primeira barra. Pronto, Ivan, da primeira barra, vamos dizer aqui, tá? Da primeira barra, que é a situação 2, isso. Só que eles promoveram o aquecimento variando a temperatura em ΔT. Aí aqui embaixo eles variaram a temperatura 2 vezes mais, 2 ΔT. E aí eles foram lá para o laboratório, fazendo tudo isso lá no laboratório, né? Eles verificaram que a variação no comprimento da primeira barra teria sido ΔL. E aí quando foram medir a variação no comprimento da segunda barra, que foi aquecida 2 vezes mais que a primeira, verificaram que era 2 vezes maior. E aí eles estavam mais fazendo experimentos, né, Ivan? Pegaram a mesma barra de mesmo comprimento inicial, de mesmo material, importante chamar a atenção disso, tá? Se a de cima é de alumínio, a de baixo também é de alumínio, mesmo material. E aí verificaram que se colocasse uma variação de temperatura 3 vezes maior, o ΔL seria 3 vezes maior. Então eles chegaram à conclusão de que a variação no comprimento seria proporcional também a diferença de temperatura que a barra foi aquecida. E aí, então, juntando as duas informações que foram construídas no experimento da primeira situação e que foi construída, Ivan, aqui no experimento agora da segunda situação, eles juntaram as ideias, né? Montaram um raciocínio de que o ΔL, então, seria proporcional ao comprimento inicial e à variação de temperatura, ao ΔT. Perfeito, maravilha. Quanto maior o comprimento inicial, quanto maior a variação de temperatura que o objeto sofre, maior o aumento nas suas dimensões. Só que não se dá para fazer cálculos usando essa relação. Os matemáticos nos ensinam que a gente precisa substituir essa relação de proporcionalidade por uma igualdade e por uma constante. Pronto, Ivan. E essa constante, então, junto com a igualdade, vai nos trazer uma equação que talvez para alguns já seja uma velha conhecida. E o que seria essa constante? Essa constante aqui seria, portanto, chamado coeficiente de dilatação linear. E o que seria esse coeficiente de dilatação linear? Seria uma característica do material que nós estamos aquecendo. Porque vocês se lembram que nas duas situações a gente propôs que os materiais eram os mesmos. Então, se eu mudar o material, claro, né, isso impacta. E essa relação com o material é o que nós chamamos de alfa, é o coeficiente de dilatação linear. Se você bem observar aqui na nossa equação, se eu quisesse isolar o alfa, como é que ficaria? Agora, só para eu te mostrar uma coisa interessante, ó. ΔL já está do outro lado, isso. O L0 e o ΔT passariam dividido, isso. Só para eu te mostrar como é que ficaria a questão da unidade. Vamos supor que o ΔL você medisse em centímetros, o L0 em centímetros, e a variação de temperatura em graus Celsius. Como é que ficaria isso daí? Observe que centímetro em cima com centímetro embaixo você corta, e isso, Ivan. E aí a unidade do alfa, então, seria 1 sobre graus Celsius ou graus Celsius elevado a menos 1. Com esta unidade aqui, a gente define o valor, né, o número lá que eu quero utilizar para o coeficiente de dilatação linear. Perfeito? Então, essa equação ela tem uma origem na construção experimental. Perfeito? É isso aí. Mas vamos à frente que eu quero desmembrá-la para te mostrar uma situação interessante. Pois bem, então nós trouxemos aqui aquela discussão que foi construída agora há pouco. Uma barra qualquer de um metal, pode ser qualquer material, alumínio, pronto. Comprimento inicial L0. Quando ela foi aquecida, ela adquiriu uma variação no comprimento ΔL, atingindo, portanto, um comprimento final. Se você bem olhar ali para a nossa montagem, para a geometria desse desenho, o comprimento final vai ser, concorda? Esse tamanho todo vai ser, Ivan,
o L0 mais o ΔL. Exato. Quando eu jogo o L0 para o outro lado, ó, então eu sei que esse ΔL, claro, Ivan, eu já sabia disso da matemática, um ΔX é um x final menos um x inicial. Pois é. Então, ΔL, a variação do comprimento, o tanto que a barra aumentou de tamanho, é o comprimento final menos o comprimento inicial. Pronto. Então, ΔL vai ser comprimento final menos inicial, e eu jogo aqui, ó, dando uma arrumada. Eu não quero, jamais passo para o outro lado positivo, que você vai ficar memorizando essas equações, tá? Isso aqui, se em algum momento você precisar utilizar, você constrói tranquilamente, não é para decorar isso. Coloca o L0 em evidência, isso, Ivan, ó, 1 mais alfa delta t. Pronto, então aqui eu teria uma segunda expressão que me permitiria calcular o comprimento final direto, né, da expressão. Mas se eu quiser, eu posso usar isso daqui? Pode, tranquilo, e depois você joga aqui, ó, para descobrir o L final sem problema, para não tratar isso como mais uma equação. Perfeito? Mas essa foi a dilatação em uma dimensão, que é a chamada linear ao longo do comprimento. Ô Ivan, mas e aí? Quando eu olho para um ladrilho, vou colocar uma imagenzinha aqui, me afastar aqui, colocar uma imagenzinha, e você pode observar aí dos pisos de uma casa. A distância ali de uma lajota, de um porcelanato, né, de uma cerâmica para outra, ela sempre tem o espaço do rejunte. Para quê? Porque num momento de dilatação, de aquecimento, se uma lajota ela dilata, aumenta de tamanho e a outra também, elas começam a fofar, a se soltar do piso. Então é por isso que o pedreiro, lá quando vai construir a residência, ele deixa um espaço de uma para a outra para exatamente ocorrer a dilatação. Só que essa dilatação aí, como nós vamos discutir agora, é uma dilatação chamada de superficial, porque ela acontece ao longo de dois lados de uma área. E é isso que nós vamos discutir na sequência. Então, dando prosseguimento, agora nós falaremos numa dilatação, como o exemplo que eu te mostrei aí da imagem agora há pouco, de um piso, de um porcelanato, em que ela ocorre em duas dimensões, Ivan. Agora, essa dilatação é chamada de superficial, ao longo de uma área. E aí eu trouxe de volta a equação que nós deduzimos e mostramos agora há pouco. E olha que coisa fantástica. Para tu mostrar para o teu amiguinho lá, teu primo lá, olha como é que é a equação interessante, sem ficar deduzindo, sem ficar decorando, mas deduzindo, mostrando o entendimento de onde as expressões surgem, ok? Então, o que acontece aqui? Olha bem para a equação, tá? Essa aqui você já conhece, você se lembra que ela surge experimentalmente. E aí, se eu fizesse o seguinte, ó, se eu elevasse tudo isso aqui ao quadrado, pense aí, o comprimento final, Ivan, ao quadrado, isso, né? Comprimento final ao quadrado, o comprimento inicial ao quadrado e tudo dentro do parêntese ao quadrado. Olha que massa aí. A área de um quadrado é ou não é L vezes L? Claro. Então, se é o comprimento final ao quadrado, isso aí então seria o quê? Ivan, comprimento. Esse comprimento é a área, seria a área final. O L0 ao quadrado seria a área inicial. Perfeito. E isso aqui é um produto notável. Você se lembra da matemática, não é? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Pronto, olha aí, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Perfeito? E aí eu vou prosseguir. Ó, vamos dar uma arrumadinha nisso aqui. Bora lá, Ivan. A área final é igual à área inicial. 1 mais 2 alfa delta t. Só que aqui agora eu quero te chamar a atenção de uma coisa. Muita atenção, tá? O coeficiente de dilatação linear, o alfa, dos materiais encontrados na natureza, normalmente eles são muito pequenos. Eles não são coisas grandes, porque quando você promove o aquecimento de algo, de um corpo, a dilatação ela não é tão intensa assim, ela acontece, né?
às vezes é visível, mas é muito pouco, tá? Então esse alfa aí, ele é pequeno, Ivan. Ah, ele tem que ser pequeno, ele é pequeno. Então eu vou colocar que ele é da ordem de 10 a menos 6, normalmente, tá? Às vezes um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas em torno disso, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O que eu quero te mostrar é o seguinte, olhe para cá, raciocine comigo. O alfa, ele é pequeno. E se você fizesse ele ao quadrado? Ó, Ivan, ele ficaria menor ainda. Pois é. Olha aí, um alfa, isso aqui ao quadrado, 10 a menos 6 ao quadrado, daria 10 a menos 12. Se 10 a menos 6 já é pequeno, imagine 10 a menos 12. Por que você está fazendo isso? Para te mostrar que esse termo da equação, ele é tão pequeno, mas ele é tão pequeno que nós diremos que ele é desprezível. Oh, meu Deus, ele é desprezível, tá? Ou seja, ele nem aparece, não aparece. E esse 2 alfa aqui, os físicos chamaram de beta. Ah, eu conheço beta, mora ali, juntinho do mercado, lá de casa. É o coeficiente de dilatação, olha aí, ó, é superficial. O beta, então, é 2 vezes alfa. Olha aí, coeficiente de dilatação superficial. Perceberam? Perfeito. Aí a minha equação, então, vai ficar assim, ó. A área final é a área inicial. 1 mais 2 alfa vai ser quem? Vai ser beta vezes ΔT. Pronto, ó. A nossa equaçãozinha, então, da dilatação superficial, ela toma outra forma. Oi, Ivan, mas é parecido com essa. Claro, você não vai nem esquecer. Eu fiz só a dedução para te provar de onde é que ela vem, tá? Aí, obviamente, se você prosseguir aqui com ela, ó, o que, que vai acontecer? Área final. Aí você tira o parêntese, né? Vai ficar área inicial, mais área inicial beta vezes ΔT. Quando você jogar o área inicial para o outro lado, ele passa negativo, claro. Ó, área inicial beta ΔT. E quem é área final menos área inicial? É o ΔA. Claro, ó, percebendo que essa dedução que eu fiz aqui é apenas para te provar. O objetivo maior é esse. Primeiro, você não ficar decorando, né? E desenvolver o algebrismo. Mas, principalmente assim, para te provar que o beta, que o coeficiente de dilatação superficial, é 2 vezes alfa. Ó, é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Beleza? Só que o nosso mundo é um mundo tridimensional. Isso, né? Eu tenho comprimento, eu tenho altura e eu tenho largura. Se nós fôssemos ser rigorosos, as dilatações elas precisam ser analisadas de uma forma mais completa, como sendo volumétrica. E se mudasse o volume, Ivan? Pronto. Aí seria uma outra forma de dilatação chamada de volumétrica em 3 dimensões. Vamos ver como ficaria? Então nós temos aqui a dilatação volumétrica, Ivan. Isso, dilatação do volume, as 3 dimensões sofrendo alteração. Peguei a primeira equaçãozinha, aquela lá do início, onde a gente fez a dedução, a construção experimental da expressão, beleza? Se eu elevo tudo ao cubo, Ivan, mas é claro isso. O volume de um cubo não é a aresta ao cubo? É o lado ao cubo, isso mesmo. Então, o comprimento final ao cubo é o volume final, claro. Comprimento inicial ao cubo é o volume inicial, perfeito. Só que aqui, o que acontece? Cuidado. 1 mais alfa ΔT ao cubo, cara, Então, para não ter nenhum erro, eu vou fazer assim, ó, 1 mais alfa ΔT, que multiplica 1 mais alfa ΔT ao quadrado. Tudo bem? Matematicamente está perfeito, né? Porque esse elemento do parêntese mais esse ao cubo e ao quadrado, 2 mais 1 daqui dá 3, que é o cubo. Concorda? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver o produto notável. Pronto, irmão, vai lá. Desse aqui. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Pronto. E aí agora nós vamos fazer uma espécie de chuveirinho. Oi, não, chuveirinho não, isso aqui é um chuveirão. É um chuveirão. O 1, vou multiplicar todo isso aqui,
Beleza? Bora ver o que vai acontecer. Volume final é igual ao volume inicial, que multiplica o quê? Vamos lá? 1 vezes 1 ao quadrado dá 1. 2 alfa delta t, né? Aqui é o delta t, então vai dar 2 alfa delta t. Repete, Ivan, tudo afinal de contas, é tudo multiplicado por 1. Mais alfa ao quadrado, delta t ao quadrado. Pronto, perfeito. Agora eu vou para o outro elemento, para o outro termo, o alfa delta t vezes 1, alfa delta t, multiplicando todos aí, um chuveirão. Pronto. Aí vai ficar alfa delta t vezes 1, isso, mais alfa delta t vezes, cuidado aqui, 2 alfa delta t, vai dar 2 alfa ao quadrado, delta t ao quadrado. Eu falo cuidado aí para você e cuidado para mim, para não ter, né, para não me confundir. Tem que ter atenção. Beleza. Mas, agora vem de novo. Alfa delta t vezes alfa ao quadrado, delta t ao quadrado, vai dar alfa ao cubo, delta t ao cubo. Pronto. Beleza. Correto? E aí agora acontece uma coisa interessante, que se o alfa ele é pequeno, o alfa é em torno de 10 a menos 6, né? Graus Celsius a menos 1. Ao quadrado é 10 a menos 12. Ao cubo é 10 a menos 18. Cara, então é desprezível, claro. Então, onde eu tiver os termos alfa ao quadrado e alfa ao cubo, eu tiro. Por quê? Porque isso tudo é desprezível. Ok? Então, sobrou o quê? Volume final é o volume inicial, 1 mais 2 alfa delta t com alfa delta t vai dar 3 alfa delta t. Isso. Pronto. E aí os físicos, eles chamaram que o 3 alfa aqui seria uma espécie de gama, seria o conhecido coeficiente de dilatação volumétrica. Ah, cara, beleza, né? É o gama. Jogando então aqui na equação, volume final vai ficar volume inicial 1 mais gama delta t. Pronto. Então aqui nós chegamos à equação da dilatação volumétrica. E aí eu posso refazer aquele caminho, lembra? Volume final, né? Que levou a equação original. V0 gama delta t. Então, volume final menos volume inicial, pronto. Aí a gente chega à equação, finalizando com uma discussão parecida com o que tudo começou. Volume final menos volume inicial é o ΔV. Igual a V0, o gama vezes ΔT. Pronto, ó. Então, assim, claro, se você lembra a primeira expressão, a da dilatação linear, essa daqui, a da dilatação volumétrica, é tranquilo, porque é uma consequência, não é? Você só precisa estar atento para lembrar que o gama é 3 vezes alfa. O coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Perfeito? Todas essas discussões que nós fizemos foi, repito, para sólidos. Para líquidos, na próxima aula.